Bem, vou iniciar, já são 5h10, a gente deu só esses 10 minutinhos para dar tempo de todo mundo entrar, né? Temos aqui, por enquanto, 63 pessoas, queria muito agradecer pela presença de todos, sejam muito bem-vindos, que seja um momento rico de troca, que possa agregar. Queria contar um pouco do que é o Projeto Armirim, né? O Projeto Aimirim é um grupo de professoras da rede de Santos e algumas mães também que têm os filhos matriculados na rede. A gente surgiu de uma formação que eu fiz com o José Pacheco, e onde se propunha que a gente criasse um núcleo, né, de estudos, pensando em como transformar, como fazer uma nova educação, né, pautada numa educação ética, pautada nos valores que nós achamos importante, e como fazer essa transição, como fazer todo esse estudo. Então, foi uma formação bem rica, que eles estão dando todo um suporte ainda. E aí a gente criou o projeto, né? Chama Emirim. Emirim quer dizer formiga em Tupi-Guarani, que é um pouco desse trabalho de formiguinha. A gente está nascendo ainda, a gente se reúne para estudar, a gente está usando as redes para falar um pouco do que a gente acredita, para divulgar do que a gente está criando. Nós somos em 13 mulheres, né? Algumas educadoras, cada uma meio que numa escola. Nós estamos espalhadas, né? Temos professoras do GEMA, do Olívia, professoras do Iveta, eu sou do Leonor. Nós não somos fixas ainda, né? Acho que só a Gabi, tem o Derossi, que mais? Quem que eu esqueci? Mais alguém, meninas? Ah, Carol Acho do Samuel também. E a Carol do Samuel. Dolores. E Dolores. Dolores também. Então, cada uma está ali representando a sua escola, ou como mãe, ou como educadora. E a gente está querendo criar uma comunidade de aprendizagem aqui em Santos, onde tem a participação de famílias, de educadores, das comunidades que as escolas estão inseridas, para a gente começar a pensar um pouco mais sobre as nossas práticas, sobre a escola que a gente quer para as nossas crianças. Então, assim, logo de cara a gente pensou em convidar, fazer algumas lives, alguns encontros com pessoas que nos inspiram, com projetos que a gente acha bacana. E a gente lembrou muito da UME Rio Grande do Sul, porque algumas de nós visitamos a UME alguns anos atrás. A gente teve a oportunidade de conhecer a escola, conversar com a Fabiola, que ficou assim um tempão conversando com a gente, explicando tudo o que acontecia lá. E achei um trabalho bem fantástico, porque é uma escola pública, né? E às vezes a gente fica um pouco frustrada, porque no ensino público tem todo um sistema que às vezes a gente não consegue modificar, tem um pouco mais de dificuldade, e a Fabiola está fazendo um trabalho bem bonito lá com toda a equipe dela, e a gente convidou ela para contar um pouquinho mais. Então, antes de abrir para a Fabiola, vou só dar um pouco as orientações. A gente vai fazer um bloco para a Fabiola e para a equipe dela contar um pouco do trabalho que acontece na escola. Em um outro bloco, a gente vai abrir para perguntas. Então, no bloco de perguntas, vocês podem abrir o microfone para perguntar. A gente vai pedir para organizar. O Zoom tem uma ferramenta que é a mãozinha levantada, que ela fica... Deixa eu mostrar para vocês. Quando você clica lá embaixo, em participantes, você tem uma opção que é para levantar a mãozinha. E aí a gente vai organizar depois. Se vocês precisarem de ajuda, pode escrever no chat que uma das meninas ajuda para mostrar onde que é. Ou quem não quiser aparecer, alguma coisa assim, para fazer a pergunta, pode escrever a pergunta no chat, né? Tem uma opção aqui embaixo escrito chat, que você pode escrever. E aí depois uma de nós faz a pergunta em nome de vocês.
tá? O Zoom, ele está testando aqui, pode ser que ele caia, porque ele tem limite de tempo. Se ele cair, vai ser esse tempo que vai ser de um bloco para o outro. Aí a gente vai dar uns 5 minutinhos aí para quem quiser ir no banheiro, tomar uma água, e aí entra no mesmo link que vocês usaram para entrar nessa reunião. Ele vai cair, é só clicar no mesmo link que ele volta. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Ou posso já passar a fala para a Fabíola? Então, eu vou pedir só para vocês deixarem o microfone desligado, tá? Para verificar que ele está desligado, ver se ele está no vermelho. Se tiver vermelho é porque está desligado, tá? E, Fabíola, muito obrigada por estar aqui, você e sua equipe. Se você puder contar um pouquinho de como acontece o trabalho lá na UMI Rio Grande do Sul, onde que ela fica, o bairro, contar um pouquinho para a gente. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós é que agradecemos, Tamires, o convite. E hoje à tarde a gente estava na reunião do coletivo e graças ao seu convite a nossa reunião foi maravilhosa, porque todo mundo quer dar um pouquinho do relato da sua experiência da escola e a gente até chorou. Então, assim, nesse mundo nada é por acaso, né? Eu queria agradecer a equipe da escola que está aqui presente, agradecer a equipe das outras escolas. Eu acho que é um momento triste, mas ainda assim mostrando caminhos para a gente, né? Até de possibilidades de encontro. E esse encontro, mesmo que remoto, é uma possibilidade. E acho que a gente tem que aproveitar as possibilidades que a gente enfrenta por aí. Quando a Tamires fala de escola pública, eu também trabalho em escola privada. E eu digo que a escola pública é o espaço de transformação. Na escola pública a gente tem a nossa escola. E a escola privada nós temos os clientes, né? Então, acho que na escola pública é o espaço de transformação. Bem, a Rio Grande do Sul é uma escola de educação infantil que atende crianças de 4 e 5 anos, num projeto de escola integral. Eles entram de tempo integral, né? Que eles entram na escola às 8 e saem às 5 da tarde. São 125 alunos, em média, que não moram no entorno da escola. Nossa escola fica no bairro Jardim das Indústrias, em Cubatão, e é um bairro que já não tem demanda de educação infantil. A nossa demanda já consegue ser atendida numa escola próxima. Então, a nossa demanda, por conta de ser escola integral, de tempo integral, ela atende uma demanda de crianças que moram distantes. Elas vêm de ônibus, a maior parte delas, acho que se a gente calcular aí, 95% das nossas crianças viajam de 30 a 40 minutos para chegar até a escola todos os dias. Elas vêm da Vila Esperança, Água Fria. Só um minutinho, Fabíola, que eu acho que sem querer eu travei o seu microfone. Espera só um minutinho que eu vou abrir de volta. Vê se você consegue desbloquear teu microfone. Foi. Oi? Desculpa, pode continuar. Oi? E não, me dá até um medo, gente, quando aparecem essas coisas piscando assim. E então nós não temos a nossa comunidade próxima de nós. Nós não conhecemos os familiares das crianças nem tão cedo. A gente começa a conhecer as famílias em abril, maio, quando elas começam a chegar por reuniões ou por algum chamado, mas é muito diferente daquele contato que você tem com as famílias todos os dias, de pegar no portão, de entregar a criança no portão, de ver essa professora, né? Muitas famílias nem conhecem onde está a escola, né? Então esse contato é bem complicado ainda para nós. A gente ainda está buscando uma forma de fazer, de mudar um pouco a forma dessas reuniões de pais, mas enfim. A nossa inspiração primeira
da minha formação é o Pacheco também. Eu acompanho o Pacheco já tem algum tempo. E quando a escola foi convidada a aceitar o projeto de tempo integral, nós não podemos deixar de citar aqui uma escola pública da Prefeitura de São Paulo, que é a EMEI Monte Belo, que essas meninas nos inspiraram muito também, nos ajudaram e a gente hoje é muito parceiro dessa escola, desse coletivo. E a gente estudou muito as escolas de Reggio Emília, que são também nossas inspirações. Claro que existem outras 1000 inspirações e cada uma das pessoas inspiradas que estão na escola também, né? Eu acho que... Deixa eu ver se consigo passar aqui. E a gente tem refletido muito o que é essa escola formatada, né? Que o mundo se transforma, o tempo se transforma e a escola não se transforma. E como que a gente pode interferir nesse cotidiano escolar tão cristalizado aí tão resistente por transformações, né? E nós resolvemos investir no protagonismo da criança, que hoje a gente nem gosta muito mais dessa fala, né? Desse termo, protagonismo, mas a gente tem as possibilidades aí de autonomia. Essa é a nossa roda de conversa, é o nosso tempo de organização, de diálogo, de decisão junto com as crianças. Essa roda acontece todos os dias, toda vez que a gente abre o quintal. Então, é nesse espaço aqui que a gente discute nossas relações, todas. Todas as relações que a gente tem que discutir com as crianças, a gente discute. E eu chamo de roda de conversa, mas para eles a gente não pode mais chamar de roda de conversa, porque outro dia a gente estava conversando com eles e falando, não pode conversar na roda. Aí um deles fala assim, ué, mas não é uma roda de conversa? Então a gente já chama de roda agora, porque eles já mudaram os nomes para a gente, né? Então nós temos uma rotina bastante longa, de 9 horas dentro desse espaço, que eles entram às 8, e o café da manhã já começa a ser servido. Nesse tempo eles guardam as mochilas, organizam suas agendas, seus objetos pessoais, e até às 8h30 eles têm esse tempo para ir até o restaurante, tomar seu café, compartilhar esse café. Eles ficam nesse restaurante o tempo que eles acham que precisam ficar para se alimentar. E como num restaurante qualquer tem um horário de funcionamento, das 8 às 8h30, esse tempo é o tempo de escolha deles em partilhar esse alimento e ir e vir. Tem criança que às vezes vai 2 vezes tomar esse café, tem criança que não quer, então não vai. E aí depois que termina o café, a gente tem o tempo das salas de referência, que a gente chama de um tempo onde as crianças conseguem sistematizar melhor seus conhecimentos. A gente consegue, nesse tempo, ter um foco nesse registro da criança, nos conceitos e nos procedimentos que a gente vai trabalhar, porque aí esse tempo é a criança com a professora, num enturmamento menor. Isso não significa que ele esteja abortado da sua autonomia, da sua escolha, mas o agrupamento é menor, portanto a gente acha que consegue aí um foco melhor de apropriação de conceitos e procedimentos que a gente precisa aprofundar. 15 para as 11, ou seja, 11h30, eles vão para o almoço, né? Esse almoço também no restaurante fica aberto, ou o restaurante fica aberto de 45 minutos a 1 hora. Eles também sabem o horário que o restaurante está aberto e eles vão se servir no tempo que eles quiserem, o tempo que eles precisarem ficar lá, com os amigos que eles precisarem ficar. Às vezes um espera o amigo da sala, de outra sala, para poder partilhar essa conversa. É muito legal, porque é conversa mesmo, eles falam e trocam ideias e se organizam para brincar no quintal, com quem eles vão brincar, do que eles vão brincar. Aqui eles já têm autonomia também para, depois que terminar a alimentação, escovar os dentes, guardar seu material. E logo depois já começa a rotina do quintal, que a gente abre com aquela roda que vocês viram a foto no início. Esse quintal consiste
num conjunto de atividades que a gente elabora de acordo com o projeto da escola, e eles podem estar escolhendo as atividades que eles pretendem participar, com quem eles pretendem participar e como, por quanto tempo. Então, esse quintal fica aberto do 12h30 até as 3h30. Nesse tempo, ele escolhe se ele quer dormir, se ele quer brincar, se ele quer brincar no parque, se ele quer, enfim. Na roda, a gente apresenta todas as possibilidades de escolha e ele escolhe o que eles acharem melhor fazer nesse tempo. E aí, 3h30, fechando o quintal, a gente recebe o jantar. Que também a gente fecha a roda, ele volta para a sala para começar a se organizar o material para ir embora, e eles vão para o restaurante também, da mesma maneira como no almoço. No tempo deles, com os amigos que eles querem, e aí o jantar é um pouquinho mais curto, eles têm meia hora para fazer essa alimentação. E depois a gente organiza tudo para ir embora, faz uma higiene rápida, guarda as agendas, os brinquedos, porque 4h30 os ônibus começam já a encostar para levá-los. Em geral é isso, acho que as pessoas que vão falando aqui vão apresentando. A Tamires pediu para a gente falar um pouquinho da rotina e da autonomia, da adaptação das pessoas que chegam, mas eu achei melhor que as próprias pessoas falassem, então a gente vai ter o relato aí dos colegas que trabalham na escola. Eu trouxe umas fotos e, Tamires, se eu esqueci de alguma coisa, depois no segundo bloco você explora melhor. Como a Tamires conhece a escola, talvez ela queira que a gente se aprofunde em alguma coisa. Eu estou preocupada com o tempo, então depois, se a gente tiver mais tempo, a gente vai aprofundando mais, tá? Tá, nós temos 4 minutos mais ou menos, e aí ele vai fechar e a gente retorna, mas aí vocês podem continuar na fala, que senão vai ficar muito curto. Depois a gente abre o resto do tempo, outro bloco para perguntas, tá? Tá, então o Zoom vai fechar agora. Vou se tentar cair passar para quem entrar agora, para quem entrou agora, se cair, depois é só clicar novamente no mesmo link que a gente volta e continua, tá? Tá. Eu procurei organizar as fotos nos mesmos espaços. Então, cada slide ele tá mostrando os espaços que a gente tem. Esse aqui é o espaço do parque, tanque de areia e o parque, né? E a gente vai ressignificando esses espaços de acordo com as atividades que a gente propõe. Esse outro slide é o nosso pátio. Então, a mesma foto da direita e da esquerda, é o mesmo espaço da foto da direita e da esquerda, né? Só que com atividades diferentes. Então, cada vez que a gente tem uma atividade nova, a gente ressignifica esse espaço. Uma foto é de um restaurante, no dia de aniversariante do mês, e outra foto é de atividade aqui de educação física. Aqui é o nosso restaurante, onde eles se servem com autonomia, escolhendo a quantidade, a qualidade do seu alimento, se sentam à mesa e usam garfo, faca e colher também à sua escolha. Tem criança que escolhe comer de colher e faca, ou de colher e garfo. E para a gente está tudo bem, desde que ela vivencie essa experiência. Os utensílios são todos de vidro, porque a gente acha que é mais higiênico e real, é o que a gente vive de real, né, na nossa casa. Aqui eu trouxe 2 fotos, mas as 2 fotos da mesma sala, no mesmo ambiente, só que com propostas diferentes. Então, a foto de cima é um luz e sombra, que a gente trabalha no quintal, e a foto de baixo é um trabalho da professora na sala referência, para mostrar o quanto a gente ressignifica mesmo os espaços da escola, né? Aqui é uma sala de aula referência, que é a mesma sala, a gente tentou colocar aqui os cantos, não deu para colocar tudo. A foto de baixo é um pouco do panorama da sala inteira, e que ela é organizada por cantos. Esses cantos as professoras trabalham também as escolhas das crianças, né? Aqui é o tanque de areia, aqui do lado tem uma mesa, que eles estão fazendo um colar indígena. Nessa quinzena a gente resolveu fazer
essa atividade no parque. Aqui é o mesmo palco, eu não sei se vai passar o vídeo. De um lado é o nosso supermercado, de outro é o nosso canto do médico. Em tempos diferentes, com propostas diferentes. E aqui é o nosso restaurante do lado de fora, em dia de festa. Em dia de festa a gente põe o buffet para fora. Esse aqui foi uma festa de aniversariante do mês que a gente estava trabalhando a questão da cultura africana e a influência dela na nossa cultura, e a gente serviu feijoada. E eles estão aqui no restaurante do lado de fora, tentando fazer uma coisa aí diferente para eles nesse dia. A gente não faz muita coisa, mas a gente sabe que tem muita coisa para fazer ainda, né? E a gente define o que tem que fazer junto com as crianças, junto com o coletivo, junto com todo o processo teórico que nos possibilita isso, né? Sempre estudando bastante aí nesse processo. Acho que é um pouco isso, a gente pode ir aprofundando depois com o tempo. Que a Tamires quer derrubar, a gente continua. Oi, vou aproveitar que vai cair em menos de 1 minuto, então a gente retorna no mesmo link para você passar a fala para o pessoal da equipe. Isso, tá bom. Tá bom? Então, para quem está aqui, se puder retornar no mesmo link, que a gente tem o tempo limitado do Zoom, aí a gente continua a reunião, alguns professores da UME Rio Grande do Sul vão falar, e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Então, se você quiser, já passando a fala para o próximo. O próximo a falar é o professor Bira, o nosso professor de Educação Física. Na nossa rede também, né, Bira? E ele que já faz a ponte. Dessa rotina. Ele está doido para fazer essa ponte. E ele está trocando comigo. Eu me chamo Fábio e ele se chama Suelen. Obrigada, Bira. Eu achei que era só eu. Com você, Boa tarde. Bira. Obrigada. Boa tarde a todas. Muitos rostos conhecidos. Trabalhei com muitas de vocês já. Dá um oi geral. A minha fala hoje aqui é pela Escola de Cubatão, que é diferente da Escola de Santos, né? Mas eu vou entrar mais em Cubatão nos pontos, na visão como professor de Educação Física e a visão de quando eu cheguei na escola, como foi essa construção, essa elaboração da educação física, dessa rotina escolar da educação física, que tem um viés militar, um viés muito rígido ainda, e até um entendimento errado por parte de muitos professores, quando chegamos no Rio Grande. Né? Primeiro que para chegar no Rio Grande, eu cheguei por acidente. Foi um erro de atribuição da SEDU, que era um outro colega, voltou a atribuição e acabei tendo que escolher o Rio Grande, que eu era um dos últimos também. Então foi assim, bem por acaso, foi uma confusão tremenda. Mas o interessante de quando chegar no Rio Grande foi como ver o projeto da escola funcionar. Porque o quintal, a rotina escolar dele não é uma rotina rígida. E a educação física, de modo geral, é rígida. E aí, como fazer para essas crianças terem autonomia? Como eu vou ensinar no quintal? Quem vai a primeira vez lá e vê as crianças para lá e para cá, sobretudo a educação física, fica assustado pensando, como eu vou controlar essas crianças? O que eu faço? Porque é muito comum vocês verem na educação física, sobretudo na educação infantil, as crianças sentadas, indo uma de cada vez para fazer atividade, o professor mandando, vai você agora vai você. E isso a gente também fazia muitas vezes, nem sempre, a gente sempre procurou fazer modos diferentes, pensar a aula diferente, e lá isso foi sendo construído, porque a intenção lá do projeto da educação física como um todo é que as crianças tenham autonomia para escolher. Então, no quintal, quando você vê os cantos, a criança não vai ficar todas na atividade de educação física. Lá a gente coloca como práticas corporais, né, para explorar essa espontaneidade da criança. E aí, outro ponto que foi muito difícil é como a criança vai participar. Então, tem uma rotina escolar diferente, ela tem que ter autonomia para escolher, não dá para ficar o professor toda hora mandando na criança, né? Esse nem é o propósito. E a participação da criança, já que são outros cantos.
Então a aula fica muito dinâmica. E isso é o que torna rico a educação física. Existem alguns estudos que apontam que a criança por semana tem que ter cerca de 90 minutos de atividade. No Rio Grande, a criança tem mais de 300 minutos por semana. Então, para a educação física é riquíssimo, porque a criança ela se movimenta o tempo inteiro, a criança escolhe o que ela vai fazer, ela não fica presa naquela rotina de atividade, ela não vai ficar sentada esperando, olhando, quando é minha vez? A gente sabe que a criança não fica mais de 5 minutos, ela perde o foco. E do modo como a rotina no quintal se enquadra entre os cantos, a criança vem, como na foto mostrou o pé de lata, então eu vou andar com o pé de lata, não quero mais, eu guardo, eu vou para outro canto. O nosso maior trabalho é a mediação, fazer mediação e a motivação da criança. Ela tem que gostar do que faz, ela tem que querer escolher. Eu não vou obrigar ela a escolher. Se ela não quiser, ela não vai fazer. Então, às vezes tem 30 crianças no canto e às vezes tem 2. Só que isso que é importante. Essa tomada de decisão da criança faz com que ela escolha o que ela gosta, o que lhe dá prazer, e a forma que a gente vai organizando esse quintal vai desenvolvendo a criança de várias formas. E eu não preciso ficar gritando com ela, vem para cá, faz aqui, senta agora. Não, elas vão escolhendo, elas vão rodando, o que é muito diferente, inclusive, do que a gente tem em Santos. Quem não conhece, eu trabalho no Pochá de Assis já há mais de 10 anos, é outro tipo de pensamento, é outro tipo de escola. Tá? Então, lá, uma das questões muito prementes é a concepção de educação que a escola tem, como a gente pensa a criança, né? O que é essa criança para a escola? Então, a gente não foca no ensino, é mais na aprendizagem, como essa criança ela aprende. Então, isso que é um dos pontos muito importantes da educação física, é um relato de sair daquela rotina rígida para ver a criança escolher, sem ficar tremendo, será que ela vai fazer, será que ela não vai fazer? Então, essa questão é muito rica para a educação física, porque a criança movimenta-se o tempo inteiro e você não tem muito esforço para isso, porque ela escolhe. Então, isso é muito importante. Obrigada, Bira. Pessoal, vão guardando as perguntas, porque a gente vai falar rapidinho. A ideia é essa mesmo, tá? E deixar vocês depois, nas perguntas a gente pode aprofundar mais. Eu vou deixar a Isabel falar. A Isabel é nossa professora de atendimento de educação especial e ela que nos orienta quanto à adaptação das crianças que necessitam desse processo adaptativo. E ela tem um relato também para contar um pouco da adaptação dela, que ela chegou, o projeto já existia. O Bira chegou com o projeto se construindo, ele fez... O Bira já é um velhinho da escola. Mas a Isabel é novinha, nem tão nova, né, Bel? Eu já tenho uns 3, 4 anos. Acho que eu tenho uns 3 anos lá. Com você. Foi bem complicado chegar na escola, né? Porque ela tem um formato diferente. Então, quando a Fabiola me apresentou o projeto, eu fiquei um pouco assustada. Isso assusta mesmo. Acho que assustaria qualquer um. Mas também assustou, né? Assim, tanta autonomia para criança, tão pequena e tal. E com as crianças com deficiência não é diferente, né? A autonomia também, eles também têm o direito de escolher, eles também escolhem. O meu maior papel na escola é assim, de fazer a mediação mesmo, de orientar os professores, orientar os profissionais. Então, é bem por aí. Eu gosto bastante dessa questão da autonomia. Eu já trabalhei em escolas em Santos, já fui diretora de escola em Santos, né, de educação especial. Eu sempre prezei por essa autonomia. Eu acho que a autonomia é muito importante, né? Ver as crianças se servindo com prato de vidro, com copo, eu acho que é muito, muito importante para as crianças. Ver as crianças na hora que elas chegam, pegar a sua agenda, eles têm toda uma rotina. Para quem vê o Rio Grande do Sul, é complexo falar, porque assim, parece que não tem ordem, não tem organização, mas tem muita organização, tem muito planejamento, tem muito estudo. Isso é muito importante, né? Não só para a criança, mas também para os adultos. O adulto, ele faz esse meio de campo, né? Ele faz essa mediação. Então, as crianças, elas já sabem, até as crianças com deficiência, que elas precisam pegar, chegam na escola, elas pegam, penduram a mochila, elas pegam a agenda, colocam na caixa e elas vão para o restaurante, fazem a sua alimentação.
E nas outras atividades também. O quintal eu acho que é uma coisa muito importante também, porque eles têm esse direito de escolher, né? Eles são só, o que o adulto faz é só mediar. O meu trabalho mesmo é mediar. Óbvio que que eu respeito as especificidades, a gente leva as crianças, eu levo as crianças para a sala de recurso, eu participo da sala de aula, faço essa participação junto, mas também de orientar os profissionais, os professores, né? Esse também é o meu papel. E o mais importante para mim, agora eu vou no relato pessoal, o mais importante para mim é que no Rio Grande do Sul, o olhar diferenciado do adulto é que faz toda a diferença. Não só para as crianças com deficiência, mas eu acho que para todas as crianças. No Rio Grande do Sul, criança é criança. Não importa se ela é deficiente, não importa se ela é diferente, não importa. Lá a criança é criança. E esse olhar diferenciado eu acho que faz toda a diferença no processo de inclusão. Né? Todo mundo lá é incluído, lá é tudo. Os adultos, eles fazem parte do contexto da escola, né? No quintal tem sempre uma professora junto brincando com as crianças, não tem aquela coisa, não, deixa eles brincarem à vontade. Tem sempre uma professora junto no canto, brinca com a criança, o adulto, ele faz parte do contexto. Eu acho que isso é muito importante. E o mais importante que eu já vou repetir é que, assim, me deixa muito feliz fazer parte dessa equipe. É uma equipe muito unida, muito coesa, muito concisa. Óbvio que tem divergências, mas as divergências são sempre muito bem tratadas. E a empatia. Eu acho que a escola, os adultos da escola, eles têm empatia, eles conseguem se colocar no lugar da criança, pensar o que a criança gostaria de fazer. E aí, eu acho que acontece a mágica, né? De todos juntos, acho que a gente consegue fazer alguma coisa. Acho que a minha participação é pequena, porque eu vou só 2 vezes por semana, não tenho todos os dias na escola, mas eu procuro fazer sempre o meu melhor e agregar o trabalho das professoras, porque quem faz mesmo não sou eu. Eu só faço as orientações, algumas orientações, mas quem faz mesmo são os professores. Ela falou que ia falar pouquinho, né, Bel? Eu ia falar pouquinho, já. A Karina e a Simone Heleno vão falar um pouquinho das salas referências. Junto com isso, a gente quer que elas falem sobre essa questão da adaptação. Da Simone vai falar um pouquinho isso, lembrando que a gente está tentando atender a pauta da Tamires aí. Não sei quem quer falar primeiro, talvez a Simone primeiro, depois a Karina, tá bom? Olá, boa noite. Bom, a minha experiência, né? Eu sou uma professora da rede já antiga, 28 anos, muitos anos na mesma escola, e eu tive que me afastar um pouco dessa escola por uns 6 anos, por um chamado na secretaria, e quando eu voltei, a proposta era essa. Mas eu já estava acompanhando essa proposta de longe, tinha medo de voltar porque era uma proposta diferente, mas aceitei o desafio. E quando eu cheguei, vindo, né, dessa ensinagem tradicional, foi muito difícil para mim, porque tudo era novo, né? Mas o trabalho é muito bonito, né? A criança, sendo criança, como a Isabel disse, né? A gente vê a felicidade deles de estar nessa escola. Então, isso contribui muito. Bom, eu sou professora da manhã, fico com eles como sala de referência, né? Onde a gente propõe as atividades do dia. A gente faz cantos nessas salas, um grupo faz atividade com a gente, outros escolhem onde ficar, fazendo o quê, enquanto a gente foca em alguns. Mas eu me sentia muito perdida no começo, né? Como é que vou fazer esses cantos? São muito elaborados, são muito difíceis, mas não são, não. São coisas do dia a dia, da prática da criança, do que eles gostam de fazer, eles ajudam a montar. Não é nada de excepcional, mas é prazeroso fazer junto com eles. Essa questão da organização também me chocava, né? Eu falava, bom, como é que eu vou conseguir manter disciplina, não fazendo fila, não tendo uma carteira atrás da outra, mas a gente consegue pôr regra em tudo, é impressionante. E eles seguem na boa e com prazer, e isso que é o melhor. Então, eu acho que a proposta ela vem com finco, né? Vem para acontecer quando todo mundo abraça. E essa escola todos abraçam.
desde a equipe, que é uma gestão democrática, e os professores, que todo mundo arregaça a manga. É uma escola trabalhosa, dá trabalho, mas é muito prazeroso porque tem resultado, tá bom? Um beijo a todos. Agora eu vou falar Sim. um pouquinho. Também sou professora de Santos, trabalho em Santos na Umenizo Bento. Estou em Santos desde 2006, entrei em Cubatão em 2011. Quando eu entrei, eu já fui para o Rio Grande do Sul, antigamente, que ainda era período parcial. Mas eu estava com a Fabíola quando era período parcial e ela recebeu essa proposta que no outro ano seria integral. E aí começaram os estudos. Então eu estudei junto com eles para o outro ano, mas no outro ano eu não estava lá. Por conta de atribuição e tal, eu fui para outra escola, mas sempre acompanhando o trabalho do Rio Grande do Sul. Acho que passaram-se 2 anos e aí eu consegui voltar. E eu lembro que eu encontrei a Fabíola numa formação que ela falou lá no bloco sobre o Rio Grande do Sul e falou: Karina, a escola está na sua cara. Porque eu já gostava desse movimento, já me identificava muito. Eu estou na sala de aula faz tempo, já passei por todas as redes, São Vicente, Praia Grande, escola particular, e sempre você tem aquela busca, né? É uma busca. Você sabe que você consegue fazer mais, consegue fazer melhor, e você vai estudando e vai evoluindo. E a Fabíola falou: olha, tá a sua cara a escola. E aí, quando eu cheguei 2 anos depois, o projeto já estava, não foi difícil me adaptar, eu tinha amizade com todas as meninas ainda, eu fiquei na sala de aula, na sala de referência, e as pessoas têm muita curiosidade sobre a sala de referência. Ah, mas tem canto dentro da sala, tem os cantinhos dentro da sala. A gente começa com os cantos básicos, casinha, leitura, jogos, e conforme a gente vai trabalhando o projeto, trabalhando os conceitos, a gente vai ampliando. Traz a proposta. Na sala de referência tem toda aquela rotina que vocês também têm. A gente tem chamada, a gente tem o calendário, nós temos toda essa proposta, essa sistematização, vamos dizer assim, né? A gente tem todo esse trabalho individual na sala de aula. É um trabalho sério, é um trabalho de qualidade na educação pública, e quando a gente tem os nossos combinados, as nossas regras, e é muito gostoso de ver acontecer, sabe? Porque, assim, o quintal também é maravilhoso, mas eu não estou no quintal, eu estou na sala de aula. Mas também as pessoas falam assim: ah, mas fica só dentro da sala? Não, a gente também sai. A gente também sai para fazer experiências, a gente também junta com outra sala, combina, né? Tem esse trabalho dentro da sala, tem esse trabalho que a gente vai para fora, a gente trabalha individual ou também em grupo. Eu fiz assim, por exemplo, grupos de cor. Cada cor era um agrupamento de 4 ou 5 crianças. E aí, agora vou trabalhar com o grupo amarelo. Aí as crianças já sabem que elas são do grupo amarelo, por exemplo. Aí elas vêm, trabalham na mesa com essas crianças, as outras estão no cantinhos brincando. Agora vou trabalhar com o grupo tal. Mas também posso trabalhar com todos ao mesmo tempo, e isso também não tem problema nenhum. Pode ser um outro momento, eu posso trabalhar com todos ao mesmo tempo, ou posso também trabalhar individual e chamando. E conforme as crianças estão brincando nos cantinhos também, a gente tem as regras de guardar. Aquele canto está meio bagunçado, na roda a gente fala, a gente combina. Aquele jogo ninguém está guardando, eu falo: olha, eu não vou deixar mais esse jogo aqui no cantinho, então vocês vão ficar sem. Ah, não, é tudo conversado, é tudo combinado, e o trabalho flui muito. É muito prazeroso para o professor trabalhar na UME Rio Grande do Sul, é muito gostoso, e a gente vai trabalhando tudo, né, que eu quero dizer, tudo, muito, muito bom. Eu acho que depois, se vocês tiverem alguma dúvida, porque eu acho que a sala de referência tem muita curiosidade, né? Mas as coisas acontecem, acreditem. Obrigada. A sala de referência é o tabu, né? Era pra gente, né? A sala de referência foi engraçado porque a gente começou a dar autonomia para eles no quintal à tarde e não mudamos de manhã. Continuamos quadradinho de manhã. Aí eles começaram a subir no lustre e deixar a gente sem cabelo. Eu falei: então, gente, a gente está guardando as crianças no vidro de manhã e soltando à tarde, eles vão estressar mesmo. Então, foi quando a gente teve que repensar essa autonomia para de manhã também, para essa sala de referência. Eu vou passar a palavra para a Val.
ou para Val não, para Mara, não estressa não, Val, não é você. Vocês brigaram para falar, mas não será você. A Mara é a nossa inspetora de alunos. Eu acho que de nós, e com exceção da Neia, é a mais antiga da escola. A Mara pegou a escola num tempo em que a escola era formatada, né, numa rotina anterior, e pegou todo o processo de transformação. Então, quando a Tamires me falou, fala um pouquinho de como foi essa transformação, na hora me veio a Mara na cabeça, né? Porque, para mim, ela é um folclore da transformação da escola. Mara, cadê tu? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Como a Fabíola falou, eu vim de um processo, de um método bem tradicional, né? Eu já tenho 15 anos nessa escola, então eu peguei a escola de uma forma onde nós tínhamos que pegar a criança pela mãozinha, levar até o refeitório, tinha que colocar a pastinha na escova, etc e tal. Então, quando a Fabíola lançou esse projeto, eu devo confessar que eu meio que fiquei perdida, eu perdi a minha identidade. Cheguei, inclusive, a questionar com a minha coordenadora na época que eu iria pedir transferência de escola. Então, só que ao mesmo tempo, eu até falei uma frase hoje na reunião, eu me apoiei na frase de Dostoiévski que dizia que a alma é curada quando se está com criança. Quando eu pensei em pedir essa transferência, eu também caí eu pensei que eu poderia ser transferida para uma outra escola maior, entendeu? Aí eu resolvi ficar e foi quando eu comecei a me aprofundar mais sobre o projeto. Eu comecei a pesquisar, eu li bastante. Eu sinto, inclusive, não poder participar dos HTPs por conta de horário, né? Porque, graças a Deus, a Fabíola ela abre esse espaço para quem quiser participar. Porque, assim, esse grupo, ele estuda muito. Como a professora Kalina falou, nada é feito aleatório. Mas, assim, como eu não tenho condições de participar por conta dos horários, eu comecei a pesquisar pela internet, eu li li Marta Montessori, li muito. E a nossa escola, ela é uma escola de grande parte dos alunos, como a Fabíola falou, é de bairro periférico. E eu tenho grande conhecimento nesses bairros periféricos. No início desse projeto, teve uma resistência muito grande dos pais, né? Porque as crianças se servem prato de vidro, copo de vidro e etc e tal. Então, quando eles chegavam em casa falando, mãe, eu sei me servir, me lembro que uma vez eu cheguei em um desses bairros e ela veio me questionar, veio falar mal, entendeu? Aí, interessante que eu acho que eu percebi que eu estava mudando aí, que foi, eu virei para ela e falei assim, mãe, as crianças elas se adaptam muito mais fácil a qualquer situação, mais do que a gente imagina. Foi aí que eu percebi que eu estava começando a mudar, entendeu? Estava começando a perceber que... eu comecei a perceber que se a criança se adapta muito mais fácil, porque eu, Mara, que também estava pirada como as mães, né? Não poderia mudar. E aí foi quando eu comecei a perceber que esse método, o Projeto Quintal da Rio Grande do Sul, ele vem desmistificar uma série de fatores. Ele desmistifica a ideia de que a criança só aprende sentada atrás de uma mesa, aguardando o professor falar, sem ter voz. Ele desmistifica o entender e o esperar que os pais têm, que a criança na educação infantil já tem que sair lendo e escrevendo, num determinado prazo curto, que no caso que é da Rio Grande do Sul, que são apenas 2 anos, entendeu? Eu entendi que elas aprendem no seu tempo e cada um da sua maneira particular. Esse projeto ele tem a pedagogia, propriamente dita, no período da manhã, em sala referência, e à tarde a socialização, né? A sociologia infantil. E esse cruzamento com essa pedagogia, traz um aprendizado fantástico. As crianças, elas aprendem brincando, sabe? E o melhor de tudo, elas são felizes, elas saem felizes da escola. Eu percebi que o educar através do brincar também é uma pedagogia. A diferença é que a criança que segue esse método, ela é autônoma, ela é questionadora, ela não fica sentada esperando que os outros façam por ela, ela faz, ela age, entendeu? E graças a Deus, esse projeto permite que a criança seja capaz de exercitar seu próprio governo, porque na realidade elas são o seu próprio governo. Hoje, para mim, aquele bicho que eu tinha no começo, né, Fabíola, que eu ficava de cabelo em pé, hoje, para mim, o quintal, para mim, eu posso resumir, eu não vou mentir, eu até copiei uma frase da Marta Montessori. Ela disse que o quintal é uma escola com alma própria, que ela respira o amor pelo educar. Essa equipe da Rio Grande do Sul, eu posso dizer com todas as letras, gente, é uma equipe fantástica. Nós temos, assim,
Eu costumo dizer até que os professores, acho que eles nem dormem, porque às vezes, direto, eles estão colocando textos, eles estão colocando livros, eles estão colocando uma série de fatores, todos baseados no projeto da escola. Eu posso levar também, dizer que, eu tô ficando emocionada, hein, Fabiola, é culpa sua. Então, e assim, a equipe, todos sem exceção, desde a equipe gestora até o pessoal de apoio, merendeiras, inspetoras, limpeza, todos nas suas funções, elas trabalham para o bom funcionamento e bom desempenho desse projeto. E assim, é super gratificante. A princípio, aliás, no outro método existia aquele degrauzinho, sabe? Você fica sentado aí que seu lugar é esse. Você não pode dar um passo maior. Hoje, eu não sei se eu estou falando do projeto agora ou se eu estou falando da equipe, mas nós temos, graças a Deus, aquela possibilidade de ter voz também, entendeu? A gente tem uma união magnífica dentro dessa escola. E assim, uma coisa que eu também gosto nesse projeto é que a gente reconhece e ouve a voz das crianças, né? Eu entendi também que para a educação não é só suficiente conhecê-las, se faz necessário ouvi-las, e a gente ouve, porque elas, no seu jeitinho, elas se faz ouvir, ao passo que antigamente já não era assim. É isso aí que eu tenho que falar. Beijo. Gente, fala se ela não arrasou. Fala, né? Obrigada, Fabiola, Maroca. você Oi. tem mais alguém para falar? A gente pode ir já abrindo para as perguntas. Eu estou só A preocupada Simone com o Pavanelli é a tempo. última. A última, eu acho que os 3 minutinhos da Simone. Tá, Simone, eu só vou pedir para você não se estender muito, só para a gente poder abrir para as perguntas também, tá Ela bom? vai agradecer, não se estender, né, Simone? Boa noite a todos. Eu cheguei na UME tem pouco tempo, eu comecei em fevereiro. E, assim, durante as atribuições era o meu grande medo chegar até a ter que trabalhar na UME Rio Grande do Sul. Eu já tinha trabalhado em outra escola de período integral, né, e eu não conseguia entender como que a escola funcionava, né. Então, assim, logo de início, a Fabiola chamou a gente para uma conversa, perguntou sobre as nossas experiências anteriores, mas sem nenhuma crítica, né, só para nos conhecer e para apresentar o trabalho, né. E, assim, aos poucos, conforme eu fui tendo contato com o trabalho, eu fiquei muito surpresa com o envolvimento de todo o grupo, né. Eu conheci, por exemplo, a Mara em 2011 e a Mara agora. A Mara me parece uma pessoa muito mais feliz, né? Ela se compromete com todas as etapas do trabalho. Por vezes, a Mara está na roda, né, de acolhimento das crianças, participando junto. Tem pessoas da equipe também participando da hora da roda de conversa e tudo, e você vê que as crianças, elas se sentem acolhidas, elas se dirigem a qualquer funcionário da escola com espontaneidade, com confiança, porque elas sabem que vão ser acolhidas, que elas vão ser respeitadas, né? E elas compreendem bem o dinamismo da escola, porque essas regras, esses combinados são estabelecidos na roda. E uma coisa que eu fiquei muito surpresa foi com a facilidade com que Infantil 4 se adapta a todo o projeto, a todo o trabalho desenvolvido, né? Então, assim, uma das coisas que eu tenho que enfatizar na escola é esse compromisso de toda a equipe, desde a cozinha, os inspetores, a equipe gestora da escola, os professores. Eles são muito acolhedores, eles são muito cooperadores, né? Por exemplo, uma professora está com um cantinho do desenho, mas ela te ajuda também a estabelecer o seu cantinho, a tornar aquele cantinho significativo para as crianças, pesquisando, produzindo um espaço que a criança se sinta acolhida, que se sinta feliz de estar participando das atividades propostas. Acho que basicamente é isso. Obrigada. Obrigada, Simone. Bacana. A gente vai abrir para perguntas agora. Tem a Wendy está com a mão levantada. Quem quiser também perguntar alguma coisa pode levantar a mão, que a gente vai organizando a fila. E a Flávia depois vai abrir o microfone para fazer algumas perguntas que escreveram aqui no chat, tá bom? Wendy, você pode abrir seu microfone. A Wendy é a Flávia aqui, é a filha da Flávia. Ah, é tu, Flávia? Eu achei que...
Ai, obrigada, Flávia, que eu sou Então Flávia. Tá todo mundo trocado nesse Tá uma coisa nesse boa. encontro. Então, Flávia, antes de tu falar, eu queria só comentar um pouquinho, assim. A gente tem 10 minutos para essas perguntinhas, tá? Algumas dificuldades que eu sinto, eu acho que muitas vão se identificar aqui no trabalho, na escola. Já trabalhei como integrada, já trabalhei em sala de integral, já trabalhei em sala de parcial, né? O momento do sono, que a gente sente que muitas crianças não querem dormir, quanto mais eles vão crescendo, e assim, é muito doído. É claro que a gente não vai obrigar ninguém a dormir, mas a gente não tem uma rotina que ajuda, que facilita isso. Então, o que a gente fala, fica deitadinho, tenta não fazer barulho para não acordar os amigos. Só que, assim, é um pouco cruel fazer isso com uma criança, né? Que é menor de 6 anos, porque ela não tem esse controle. Então, assim, é bacana vocês mostrarem que vocês acolhem a criança que está com sono para ela dormir, se ela quiser, em qualquer momento do dia, mas que não é algo obrigatório. E a gente, às vezes, por falta nessa rotina, de flexibilização dessa rotina, a gente acaba fazendo a criança ficar ali 40 minutos deitada. E por mais que, às vezes, eu já fiz a tentativa de pega um livrinho, ou então brinca aqui, desenha aqui, é muito difícil, porque a criança se empolga ali na brincadeira dela e ela acaba atrapalhando quem está dormindo. Então, assim, manter a criança que está acordada no mesmo ambiente com a outra que está dormindo é um ponto, assim, que me incomoda e acredito que incomoda muita gente também. Outro ponto que às vezes me incomoda no trabalho com as crianças, isso eu falando do lugar que eu trabalho, tá? Não de Cubatão, só para vocês não confundirem, às vezes a criança está fazendo uma criação, um desenho, alguma atividade, alguma coisa que ela está super compenetrada ali, ela está ali super envolvida e é o horário do lanche. Caramba, e a criança, eu quero acabar, não sei o que, eu falo, mas na volta você acaba, mas assim, você já cortou ali, né? Então, assim, essa flexibilização, isso que vocês criaram do restaurante, da criança sair no momento que ela pode, eu achei, assim, sensacional, porque é uma coisa muito mínima de se fazer, né? E, assim, é um super respeito à criança ali, né? Naquele momento dela comer na hora que ela tem fome, naquele momento dela comer, dela acabar a criação dela, acabar ali o que ela está envolvida, para depois ela ir comer no momento que ela quer. E eu acredito, depois se algum professor puder falar, que diminua até, assim, aquilo que a gente chama de indisciplina, né? Porque, assim, a criança está ali porque ela quer, ela está fazendo aquilo porque ela quer, ela que escolheu estar ali naquele momento, então dificilmente eu creio que ela vai ficar atrapalhando alguma coisa, porque normalmente a gente sabe que a criança atrapalha quando ela não está afim de estar ali, e às vezes a gente fica obrigando, por mais que a gente pense, nossa, essa roda que eu preparei é super bacana, essa história é maravilhosa, mas a gente trabalha com 20 e poucas crianças na sala, e às vezes aquela criança não está afim de ouvir história, às vezes aquela criança não está afim de desenhar. Às vezes aquela criança, então a gente acaba fazendo uma atividade por vez para todo mundo. Então esse trabalho de cantos eu acho assim sensacional, mesmo na sala referência, porque você montar várias propostas para as crianças sentirem o que elas querem fazer, o que elas estão necessitando ali naquele momento. Algumas pessoas perguntaram, você é fixa, né, Fabiola, como diretora? Toda a tua equipe já é fixa ou tem alguém que não é? Tem uma pergunta, acho que eu consegui acompanhar no chat, quanto tempo da mesma gestão. Eu cheguei na Rio Grande do Sul em 2013, ainda de tempo parcial, e a gente começou com tempo integral em 2015. Então, esse projeto do Quintal é desde 2015, que vem se repaginando a cada segundo, né? Eu acho que é importante dizer isso, não tem um projeto pronto numa escola nunca. A gente vai estar sempre encontrando problema, como a Karina falou, a gente está sempre buscando e sempre achando coisas para isso se resolver. A questão do sono foi uma questão muito debatida na escola, não foi fácil a gente entrar num consenso. Aliás, quando você está construindo o projeto e pensando em autonomia, não é fácil encontrar um consenso do que é autonomia. Porque a autonomia, ela precisa ser estudada do ponto de vista teórico, porque cada um de nós aqui tem um conceito de autonomia. Assim como cada um de nós tem um conceito de disciplina e de indisciplina, de moral,
né? Então, assim, como que você constrói isso com o coletivo escolar e cada um tendo a sua ética, a sua moral, o seu conceito de autonomia, a forma como criou os seus filhos. E eu dizia sempre para as meninas, eles não são nossos filhos. Eles não moram na nossa casa. Nós somos profissionais de educação, nós não somos mães, nem tias. Então, a gente precisa estudar isso. E aí não foi fácil encontrar esse consenso. Hoje, esse consenso é muito tranquilo, porque a gente sabe o que é autonomia, porque a gente pratica essa autonomia. Porque o grupo é autor da sua prática. Então, quando a gente começa a ter autonomia da nossa prática, a gente entende o que é autonomia para o outro. Então, hoje é uma escola que, se você olhar aqui, as pessoas são felizes, mas eu creio que a educação precisa de gente de educador que seja autor do seu processo, que seja autor do processo coletivo, que se sinta parte desse processo e não só um reprodutor disso. Isso faz o ser humano ter sentido no seu trabalho, qualquer que seja ele. Qualquer que seja. Né? Se a gente tem um trabalho de limpar a janela e se eu descobrir a melhor forma de limpar essa janela, eu vou me sentir feliz. Porque eu sou autora desse processo. Então, acho que quando a gente constrói uma autonomia dentro de nós e essa transformação individual, a gente começa a se colocar no lugar do outro. E aí o sono não foi uma coisa simples, porque a gente sabia que algumas crianças precisavam dormir. Elas ficavam cansadas, chatas, irritadas. E como que a gente faz isso, né? Hoje o sono, a gente tem as caminhas nas salas, mas hoje já está muito estabelecido que eles podem dormir no quintal. Então, na hora que a gente abre o quintal, tem criança que escolhe dormir. Então, eles vão dormir, né? A única coisa que tem regra nessa sala do sono, você tem que ficar pelo menos 10 minutos. Você escolheu ficar aqui, então você não vai atrapalhar ninguém. Se você não tiver sono, você vai ficar quietinho. E se você quiser sair, você só vai sair depois de 10 minutos. Né? E tudo bem. Eu acho que a gente também mantém essa sala do sono por um tempo, até abril, comecinho de maio. Depois elas já crescem, a necessidade desse sono diminui também. Né? Fabiola, dá licença? Posso só fazer uma parte? Diga, Adriana, lá da nossa escola. Adriana, só um minutinho, desculpa te interromper. A gente tem 2 minutinhos. Vocês querem fazer um terceiro tempo? Tem tanta coisa bacana ainda. Por nós, tudo bem. Vocês topam? Porque quem não puder, a gente está tentando gravar aqui, se tudo der certo. Por mim, tudo bem. Problema, vai ficar gravado. Vocês querem voltar então? E aí todo mundo pergunta, fala um pouco do que incomoda no seu trabalho, assim, pode ser? Que agora que está esquentando, né? Agora que está esquentando, poxa. Eu só queria fazer uma parte na fala da Fabiola, porque assim, ela está falando desse cantinho do sono lá no quintal. Mas eu quero lembrar que antes não tinha essa sala lá no quintal. Então, esse cantinho do sono era feito lá na minha sala, no caso, né? Que era do lado da sala da Fabiola, ou seja, era a mesma sala, na verdade. Né, que agora a minha sala fica na secretaria. Então, os colchões, eles ficavam na sala da Fabiola, entendeu? As crianças ficavam ali, né? Então, ficava um monte de criança dormindo ali. Então, assim, as coisas não são... Eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido? Eu não. Eu não. Então, as crianças ficavam dormindo ali. Então, às vezes, a coisa é mais difícil do que parece. Ah, mas eu não tenho onde colocar essas crianças dormindo. Tem, né? É que às vezes a gente não quer ceder o nosso espaço, né? Às vezes tem onde colocar. Desculpa, gente, só para lembrar. Eu acho que é bem isso também, né? Porque você vai construindo isso que a Fabiola falou, achei muito bonito, porque cada um traz o seu valor, a sua verdade. E eu acho que, enquanto grupo, eu acho que é essencial a gente trabalhar qual a nossa concepção de criança, porque quando a gente trabalha a nossa concepção daquele grupo, aí a gente vai fazer de tudo para atender aquilo que a gente acredita, né? Então, vocês tiveram muito estudo aí, ficou nítido aqui na reunião que vocês estão super fortalecidos quanto grupo, né? Porque todo mundo está alinhado, todo mundo
pensa na criança da mesma forma. Então, acredito que é mais fácil de trabalhar assim, né? Mas a Fabiola, depois a gente vai voltar aí no terceiro bloco, então, vai contar que provavelmente teve essas resistências também, né? Eu quero esperar. Tamires, se você me permite uma palavrinha? Claro. Oliveira, porque infelizmente eu não vou poder, acabei de receber um chamado aqui. A presidente da UMEP Mundo precisa ter uma conversa agora comigo, estou preocupada, saber o que ela precisa. E assim, eu queria... eu espero que a Fabiola lembre de mim, nós tivemos alguns momentos juntas, quando a gente conheceu a prática, acho que há uns 3 anos atrás, que elas se apresentaram no evento da UMEP, que aconteceu lá em Cubatão, que a gente acabou conhecendo o trabalho por meio de uma amiga, uma professora dessa, que conversa muito com esse grupo, daquilo que a gente pensa, e eu coloco a gente porque muitas de vocês sabem qual é o pensamento, embora a gente esteja na secretaria. Infelizmente, a gente não pode dizer que toda a rede de Cubatão é uma rede Rio Grande do Sul, e também não gostaria que nós fôssemos entendidas como uma rede que age completamente diferente. Aqui tem gente que faz a diferença, por isso esse grupo existe. Somos nós as incomodadas, né? Tamires uma vez me procurou lá na palestra do Gandhi, que a gente tinha que fomentar isso, porque a resistência é grande, e aqui a gente quebra uma resistência quando encontra esse espaço de fala e escuta. Então, a Fabiola esteve conosco, né? Também acho que foi no Seminário para as Infâncias, no SESC, que eles também apresentaram. E aí eu preciso, então, só deixar registrado, a Fabiola, nossa gratidão, porque isso reverberou, sim, alguns frutos aqui em Santos, por isso que uma gestora nossa está aqui. Fabiola, a gente conseguiu fazer uma pequena degustação o ano passado, porque gestoras toparam, tá? Porque lá dentro mesmo, quando foi feita a prática do quintal, nessa pequena degustação, Valéria Thaís sabe o quanto foi difícil os professores entenderem, porque quando a gente chegou na escola para acompanhar, a primeira coisa que eles vieram e falaram para 2 professoras da minha equipe que horas que eles iam alfabetizar as crianças. Então, a gente tem muita coisa aí, tá? Para desmoronar. Mas, ao mesmo tempo, quanto nos fortalece, e esses momentos que o Rio Grande do Sul se aproximou do nosso município, a gente conseguiu, sim, provocar algumas bases e conseguiu fazer como eu falei, essa degustação dos quintais o ano passado em 2 escolas, que foi na UME Marilena Roxo e no Derossa José Ferreira, Oliveira, agora, meu Deus, fugiu o sobrenome da escola, que pra gente é Derossi, né? E conseguiu fazer um pouquinho, e eu deixo aí a nossa sugestão, Tamires, que a gente possa se reunir novamente com esses focos. Eu teria alguma coisa para falar para vocês sobre essa questão do sono, porque ano passado nós estivemos em 2 escolas, e para a gente referência em São Paulo também, que é a EMEI Nelson Mandela e a Emílio Não Leopoldina. Lá não existe essa história do sono, é uma outra prática, e mais ou menos nessa questão desse desmame do sono, principalmente que nos incomodou muito quando a gente fez a alteração dos horários, entrou com uma outra proposta, entendendo que as crianças também estão dormindo um pouquinho mais, isso a gente tem relato dessas crianças, tá? De que o que é bacana é que ela consegue dormir um pouquinho mais. Então, eu queria mais uma vez assim agradecer a oportunidade, que a gente possa estar abrindo esse canal outras vezes e conversar um pouquinho, porque só assim a gente se fortalece. Digo para vocês, enquanto sessão de educação infantil, a resistência é muito grande. E quando a gente encontra um grupo como vocês, isso deixa a gente muito feliz e a certeza de que a gente está buscando o caminho certo. Fabiola, galera da UME Rio Grande do Sul, nosso muito, muito, muito obrigada por tudo. E parabéns pelo trabalho, tá bom? Um grande Fabi, beijo. antes de você ir... Não fica não, peraí, deixa eu falar. Rapidinho. Fala.
Dizer que a gente, às vezes, se sente mais próxima da rede de Santos do que da própria rede nossa. A gente está devendo o Parque Sonoro lá, porque o Bira fez Então, a mas a gente também não conseguiu dar conta disso, né? Chegou a pandemia e danou tudo. Mas a gente consegue dialogar muito mais com a rede de Santos do que com a nossa própria rede. É meio que santo de casa não faz milagre, sabe? E a gente vai indo assim. Obrigada, Fabi. Está à disposição aí. Beijo, adorei te ver, viu, querida? Beijo, tchau. Beijo, gente. Um grande beijo para vocês, todas as queridas que estão aqui, tá bom? Beijo. Continuando, então, para quem não sabe, a Fabi, que falou agora, é a nossa chefe da seção de educação infantil aqui da Rede de Santos. E a gente enxerga, assim, esse grupo do Projeto Emirim, a gente conseguiu enxergar que tem muita gente potente, assim, sabe? Dentro das escolas públicas, né? Seja de Cubatão, seja de Santos. Muita gente nova também entrando, boa, que ainda está com aquela chama acesa, sabe? E eu acho que o que a gente precisa fazer mesmo é se encontrar, porque a gente está se sentindo um pouco solitário. Então, acho que a gente precisa se encontrar, tecer essas redes para se fortalecer, para começar a conversar sobre isso, né? A gente precisa ser escutada para conversar sobre isso, escutar as crianças, para começar a fazer pequenas mudanças que eu acho que já são de grande valia. E claro que a gente vai encontrar resistência sempre, né? Porque ninguém quer sair da zona de conforto, né? É normal, mas eu acho que a gente persistindo ali, indo pelas beiradas, encontrando uma aqui, outra uma ali, acho que a gente vai criando força. Flávia, você abre o microfone, então, para fazer as perguntas que apareceram no chat, por favor. Vou direcionar a pergunta da Catarina, de Brusque, de Santa Catarina. Ela pergunta como que é a estrutura da escola e quantas crianças são atendidas. Acho que você já tinha falado que são 125, se eu não me engano. E a idade delas, né? Ela fala muito sobre a estrutura física. Direcionar uma pergunta também para o Bira. A Valéria pergunta o que se faz, como que é essa intervenção caso a criança não queira participar de alguma atividade, de alguma oficina. E é isso. Bom, gente, nossa escola é uma escola pública, ela tem 6 salas de aula, um pátio, um parque que assim que a gente conseguiu uma parceria de uma iniciativa privada para reconstruí-lo, nós ficamos em casa, então as crianças não usaram ainda, mas era um parque velho, feio, caindo, que a gente estava interditando os brinquedos, as salas de aula sem pintura, sem menor estrutura, tudo que a gente vive no ensino público. E tudo que a gente quer de material, a gente tem um recurso pífio da PM, dessas mães que fazem a nossa contribuição girar um pouco, com contribuição de R$10 ao mês. E a gente faz milagre mesmo, né? O material que a gente recebe pedagógico é nulo, né? E tudo é gerado em torno de... A Neia está falando aqui, ó, minha secretária. Nossa secretária lindona, 6 salas de 42 metros quadrados. Você lembra o pátio, Neia? É um pátio amplo, bem grande, que quando eu cheguei ele era limpíssimo, arrumadíssimo, impecável. Era uma coisa assim, né? E que hoje ele é um tudo. Ele é ateliê, ele é salão de beleza, ele é canto de desenho, ele é o canto do Bira. A gente faz daquele pátio uma festa. Então, uma estrutura física boa, se a gente pensar, mas com muito problema de manutenção, todos eles, né? Chega a época da gente não ter água sanitária para limpar os banheiros, tem época da gente contar ovo para dar para as crianças, porque não tem comida. Então, assim, é bem uma... A Cindy falou uma coisa hoje na nossa reunião, que é verdadeiro, né? E hoje a Fabi também, acho que colocou isso.
Fazer educação, gente, é um trabalho de militância eterno, né? Eterno. E a gente é uma escola de militância em Cubatão. A gente aprendeu a fazer greve por causa disso, porque a gente é militante. Não existe educação sem militância e sem fazer greve nas condições de trabalho que a gente tem hoje, né? Então, é a primeira escola que o prefeito vai visitar quando tem greve, é a Rio Grande do Sul, porque ele sabe que parou todo mundo, né? Então, mas é uma greve do portão, do portão da escola para fora. Do portão da escola para dentro, a gente faz o que a gente precisa fazer para não haver mais greve. E para a escola pública ser de qualidade, a gente precisa investir nisso, né? Então, é um movimento de resistência. Mas acho que quando a Tamires fala, é difícil, vai ter sempre resistência, gente, a primeira resistência é nossa. É nossa. E isso, o nosso grupo, hoje a gente estava conversando sobre isso, o nosso grupo era coeso no sentido de dizer que tinha que dar autonomia para as crianças, que as crianças tinham que brincar, que a gente tinha isso, que a gente tinha aquilo, e o pau comeu. Não foi fácil. Não foi fácil, não é bonito. A gente está aqui dizendo tudo, que, lógico, a gente está igual a novela, a gente fez escova, passou, né, penteou o cabelo, passou batom, a gente veio aqui contar para vocês um pouco do melhor, né? Mas o melhor mesmo é toda a briga pedagógica que a gente teve dentro do espaço coletivo. Que quando o espaço coletivo, e o Miguel Arroio vai falar muito isso, quando a gente tem um espaço coletivo pedagógico sem tensão, ele não é construtivo. Ele não constrói. A gente constrói dentro das tensões de cada um. Então, a primeira resistência que a gente enfrentou não foi da Secretaria de Educação, foi da gente. As crianças já estavam todas adaptadas, a gente não. E a gente queria, muito. E a gente tinha os mesmos objetivos. Ninguém saiu da escola dizendo, não quero isso. Todo mundo queria muito. Mas a gente tinha as nossas resistências, né? Daquilo que a gente entende como que a gente é enquanto pessoa. Então, acho que essa questão é muito forte. O Bira pode responder, mas a questão da criança que não queira, e tem muita criança que não quer brincar, que não quer se envolver no campo. Porque as crianças não sabem brincar. Elas precisam aprender. E hoje as nossas crianças, elas só sabem ficar na frente do computador. As nossas crianças da Rio Grande do Sul não têm um quintal. Elas brincam a gente tem simbólico na nossa escola de entrega de tráfico, de controle de tráfico de droga, que é o simbólico que elas convivem, né? Então, assim, e por quanto tempo eu me envolvo numa brincadeira? Isso precisa ser aprendido. Isso precisa ser conduzido por um adulto. Então, a gente estava até já conversando esse ano, não deu tempo, de estar pensando numa pessoa no quintal para estar ajudando essas crianças que não se envolvem nessas brincadeiras, que ficam orbitando nos cantos, que não conseguem ficar, né, por muito tempo numa brincadeira e se concentrar. Existe isso também, né? Mas a gente estava tentando aí um jeito. Mas acho que o Bira pode falar da área de educação física, e sei. Então, de começar já com essa questão de intervenção da roda que participa, a roda mesmo, Maria Rita Oriolo tem um texto muito legal sobre roda de conversa e explica muito bem que a roda tanto ela pode ser para agregar quanto para excluir. Eu posso fazer uma roda para somente eu falar, ninguém mais fala. E isso nas aulas ficou muito evidente. Quando a criança não quer participar, ela não é obrigada a participar. Se é um brincar espontâneo, se ela tem que escolher, ela tem que ter o desejo, sentir vontade de fazer determinada atividade, participar. É claro que na maioria das vezes todas as crianças escolhem sempre um canto, elas sempre ficam às vezes mais em um ou em outro canto. Uma criança ou outra que às vezes não consegue, como a Fabíola colocou, se concentrar numa brincadeira, ficar nessa brincadeira ou escolher outra. Às vezes ela tem essa dificuldade. A gente precisa entender a questão emocional da criança, que é uma fase de transição, que até para isso, escolher algo que ela gosta, é difícil às vezes para a criança. Então ela tem um tempo, né? Esse ano a gente não conseguiu, mal conseguimos trabalhar, mas isso aí também é um processo de cada criança, de entender que aquilo ela pode brincar, que ela pode ficar mais tempo.
tentar entender essas emoções. Para nós é difícil, imagina para uma criança, 4 e 5 anos, chega numa escola nova, num projeto, numa forma diferente de trabalhar, com qual você fala, olha, tem os cantos, vocês podem escolher para brincar. Às vezes tem criança que não sabe. Se você não mandar ela ir para o canto, porque ela está acostumada que alguém sempre mande nela. Então, também faz parte da mediação do professor estimular a criança a brincar, motivar ela para a brincadeira, né? Não é fácil, parece que é só brincar, mas às vezes também essa questão emocional envolvida perpassa por todo mundo, pela criança, pelo professor, como a Mara colocou, até entender essas questões, como se dá no quintal, também é um processo, né? Não é da noite para o dia. Por isso que para a educação física é tão difícil. Ela não vai participar da minha aula, ela vai ficar sentada? Pelo contrário, se ela não participar da minha, ela vai para outra, né? Então, é um processo que a gente vai construindo e conversando com cada uma. É que esse ano não houve tempo, mas aos poucos, ao longo do ano, elas vão entendendo como funciona a rotina, como elas escolhem, aprender a escolher. A gente só aprende a escolher escolhendo, né? Então, são esses pontos que a gente, aos poucos, vamos trabalhando, tá? Natália, quer perguntar? Queria perguntar com relação ao almoço. A Fabiola citou que eles escolhem o horário, o local, mas eu queria entender melhor a dinâmica. Por exemplo, eu sou mãe de aluno, né? E ela aqui no município de Santos, e aí no tradicional tem a filhinha, o professor leva. Como que se dá essa dinâmica do levar até lá, quem acompanha, quais são os funcionários que acompanham essa criança e entender um pouquinho melhor da dinâmica do ir e voltar do almoço, o ir escovar os dentes depois, tem alguém que vai ficar observando isso, de direcionar depois que a criança terminar de almoçar, tem alguém que vai acompanhar ela até o refeitório, como que se dá essa questão do almoço e isso, almoço. Para quem chega na escola de suporte, a gente sempre orienta que o papel do adulto é mediar, não é fazer pela criança, né? Então, lógico, está sempre chegando uma pessoa nova, ainda bem, que eu falei, ou essa pessoa conserta o grupo, ou o grupo conserta a pessoa, mas a ideia é mediar. Como é que funciona na escola? A gente tem grupos fixos. Então, por exemplo, no restaurante, a gente tem uma equipe de pessoas que ficam lá. Em geral, somos nós da equipe gestora, quem está lá na escola naqueles horários, as inspetoras de aluno, a secretária. Então, assim, no restaurante, tá quem está na escola disponível, não sendo o professor, porque o professor está na sala de aula ou está no quintal, tá? E, então, por exemplo, de manhã às 8, tem alguém da equipe, uma inspetora de alunos, porque a outra está no portão, e a secretária da escola, que não tem movimento na secretaria, né? A Adriana, enfim, né? E aí as crianças deixam as mochilas na sala, no lugar que eles sabem que elas têm que deixar, e se encontram, se abraçam, se beijam, enfim, e elas vão sozinhas para o restaurante, né? Chega no restaurante, não tem espaço, por exemplo, para ela entrar, porque não tem lugar para ela sentar, ela aguarda do lado de fora na fila. Como você aguarda na fila o seu tempo de entrar no restaurante quando ele está cheio, né? E às vezes ela vê que a fila está muito grande, ela vai embora e depois ela volta. Está muito grande, eu não vou ficar esperando e volta, né? De manhã, no café da manhã, essa fila não é tão grande, porque não são todos os alunos que tomam café da manhã. Em geral, eles já vêm tomado café da manhã de casa, então é mais tranquilo. Na hora do almoço, por exemplo, eles estão famintos. Então, eles ficam na fila. Enorme. Enorme. Não tem fim. Mas eles ficam na fila até ter espaço para eles no restaurante. Terminou de comer, eles já estão ali com a
caneca, com a escova e com a toalha, eles já tem uma pessoa, um adulto, nas torneiras para conduzi-los a escovar os dentes. Mas assim, é olhar se não está comendo pasta de dente, ensinar a colocar essa pasta de dente na escova, e, enfim, orientar como é que escova, tá de olho no banheiro, no começo eles não sabem se limpar e precisa ter alguém ali, né? Mas é muito orgânico o processo. Porque a gente não controla o tempo de cada um para se alimentar, eles é que se controlam. Então esse processo é orgânico, essa fila vai ficando grande e eles ficam lá. É engraçado porque a fila é do tamanho da fome. Então, e eles têm fome coletiva. Então, quando eles estão com muita fome, a fila fica muito grande. Mas de boa, eles ficam lá, conversando, batendo papo, papapá, trocando ideia. Às vezes trocam um empurrão ou outro, porque são crianças, né? Mas a gente conversa e não pode trocar empurrão, a gente só pode conversar. E isso vai girando até que o restaurante fique mais vazio, né? Que aí o grupo ali, a equipe que está no restaurante, perceba que está mais vazio o restaurante. Aí uma das pessoas que estão no restaurante vai passar ou nas salas ou no quintal, dependendo do tempo aí desse horário da alimentação, para ver se não ficou ninguém esquecido. Tipo, você não esqueceu de comer? O restaurante ainda está aberto, falta 10 minutos para fechar. E aí a gente faz um pouco essa repescagem aí uns 10 minutinhos antes do restaurante fechar em cada tempo dessa alimentação, né? E são quantos lugares, Val? Acho que dá mas a gente não põe mais que 40 mesmo, acho que dá mais ou menos isso. Porque senão fica muito cheio também. E aí é importante dizer que, então, a Mara está dizendo que são 60, mas a gente não põe 60, principalmente na hora do almoço, né? Não põe. Essa escolha do que comer foi uma discussão muito grande também, porque e se a criança escolher só o arroz? E se a criança só escolher o feijão? E se ela não quiser comer salada? Não é importante para a nutrição? Isso é um trabalho pedagógico. O trabalho de ajudar a criança a ter outro hábito alimentar é um trabalho pedagógico. Ele não é só lá no horário do restaurante. Ele é um trabalho investido na sala de aula, tanto que a gente trabalha um mês e meio só com um projeto de alimentação, logo no início do ano, para ele poder saber que é importante que ele coma tudo. E aí lá no restaurante a gente fica fazendo o comercial do verde, do vermelho, do amarelo quando tem, porque nem sempre tem o verde para eles comerem. Nem sempre tem a salada. Às vezes a salada acaba no meio do caminho, porque não tem para todo mundo, né? Então, assim, mas a gente faz esse trabalho num processo pedagógico e não põe no prato e se vira para gostar, se vira para comer, né? Então, é uma construção aí. E tem criança que começa comendo arroz e termina comendo arroz, porque também na casa dele não tem muito essa familiarização com essa rotina. Mas a maioria deles termina comendo de um tudo, termina o ano comendo e aceitando toda a alimentação. Não sei se eu respondi, Natália. Só para complementar uma coisa assim que veio aqui. E aí, nesse tempo do almoço, estão acontecendo atividades no quintal e nas salas também? Ou para tudo e fica totalmente livre para focar no almoço? A professora está, por exemplo, o almoço é o horário da sala referência. Está rolando o trabalho na sala referência, a professora está lá. E aí a professora avisa a hora do almoço. E aí eles vão largando o que estão fazendo. Ou não. Não sei a hora, ou não. E aí tá rolando lá. Por isso que eu falo para você que é orgânico, né? Uhum. A única coisa que a gente faz faltou 10 minutos para fechar o restaurante do almoço, aí alguém que tá lá na equipe do restaurante passa para dar uma lembrada, porque às vezes eles estão lá tão envolvidos na brincadeira que eles esqueceram desse horário. A professora também Fabiola. Fica, né? Lembrando, né? Oi, Fabiola, é legal colocar que a gente nunca propõe uma atividade daquelas mais elaboradas nesse momento do almoço. A gente acaba
sabendo que é o horário do almoço e colocando atividades que eles não precisa estar todo mundo naquele momento. Então, eles já sabem que naquele horário do almoço vão ser mais atividades sem muita intervenção do adulto, porque a gente também está auxiliando a pegar os materiais, os pertences para poder ir para o restaurante. A sala já não está com todo mundo, então a gente vai observando isso e propondo atividades que propiciem esse momento do almoço também. Porque se a gente fizer uma coisa que é muito legal, ninguém vai querer ir para o almoço. Eu, na sala, eu sempre arrumava os cantos antes de abrir o restaurante, porque aí todos ajudavam a arrumar os cantos. Aí era outra proposta, mais simples, e aí eles iam. Aí também vai do professor com o aluno de conhecer, né? O Vinícius, ele não gostava muito de ir para o almoço, então a gente tem que estar lá, Vinícius, almoçar, tal, dá um incentivo maior. Ou aquela criança, tipo a Manu, que demorava mais no almoço. Aí eu falei, melhor você ir, Manu, porque, né, para você comer com mais calma e tal. Incentivava nesse sentido. Você conhece a característica de cada um. Também eu acho legal lembrar que a questão do almoço também foi uma mudança para nós. A gente também teve, né, que respirar fundo e aceitar algumas questões. A questão deles se servirem sozinhos, a questão de, meu Deus, vai quebrar prato. Então, o pessoal da limpeza também teve um pouco de resistência no começo, de meu Deus, vai sair quebrando o prato toda hora. Eles vão servir só, teve que rebaixar, né? Aquele negócio lá de pegar comida era muito alto para eles, então teve que rebaixar, não foi fácil rebaixar aquilo. Então, assim, toda essa dinâmica do almoço também não foi fácil. A gente também teve que, né, que mudar também o nosso paradigma, que não foi fácil. Entender que a comida vai ser jogada fora se eu não quiser comer. Exatamente. Então, para eles pegarem, não, vai pegar só o que vai comer. Então... E eu vou falar uma experiência minha, rapidinho, assim, porque eu fico muito lá no restaurante. Eu sou uma pessoa disciplinadora. Eu, como pedagoga, como professora, eu sou uma pessoa disciplinadora. E quando eu me deparei lá no restaurante com as crianças conversando, comendo e conversando, eu tive que encarar uma situação ali bem drástica ali, porque o meu primeiro impulso era de chegar e para eles fecharem a boca. Só que aí eu tive que me colocar ali e falar, bom, pera lá, ou eu vou chegar aqui, ser uma tremenda de uma hipócrita e esquecer tudo que eu estudei, jogar fora no lixo tudo que eu estudei e mandar todo mundo fechar a boca e comer de boca fechada, como eu fazia antes e é o que normalmente todo mundo faz, ou eu vou assumir o que eu estudei e que isso aqui é um restaurante e que não existe restaurante mudo, que todo mundo come mudo, e vou deixar essas crianças comerem conversando como eu como conversando. Porque eu não como muda com uma pessoa na minha frente. E aí eu engoli, respirei fundo e falei, não, daqui em diante eu vou ter que mudar minha postura. E as crianças vão comer conversando como eu como conversando no restaurante. E eu mudei minha postura. E dali para frente... Por isso que eu falo que a transformação ela é pessoal. A primeira resistência é nossa, né? E ela aí as transformações são individuais mesmo no processo. Mas é lindo, né, gente? Porque assim, na hora do almoço, por exemplo, estão em classes diferentes, né? E aí eles chegam na porta, se enfrentar aquele filão, aí chegam assim na porta do restaurante, olha e falam assim, cadê o fulano? O fulano não veio ainda. Então peraí que eu vou lá buscar ele. Aí vai lá buscar o amigo, né? Para poder vir almoçar, porque eu preciso almoçar com a minha melhor companhia, com o meu melhor papo, porque é assim que a gente faz na vida. Ninguém almoça com o inimigo, né? Então eu acho que eu sempre falo isso para minha pedagogia lá, né? Para minha turma.
o que a gente quer para a gente é o que a gente tem que querer para essas crianças. Porque a gente quer para as crianças, a gente trata as crianças como a gente nunca sonhou que nos tratassem. Não é? Então, assim, é só se colocar no lugar. Outro dia eu estava questionando essa coisa na minha escola privada lá que eu trabalho. O aluno quer assistir a aula. Então, você assistiria a sua aula remota? Das 7 da manhã, 12h20? Você assistiria? Né? Então, você gostaria de estar num ambiente que o tempo todo você tem uma regra rígida de um atrás do outro? Aquela fila de pôr a mão no ombro, gente, o que é aquilo? E aí depois o cidadão fura a fila no banco, passa na frente do idoso no ônibus. Lógico, ele sofreu na fila a vida inteira. Ele tropeçou na fila, ele chutou na fila, ele se acabou na fila. Então, a fila para ele, no processo de formação, é odiosa. Então, você vai ser um cidadão que não vai saber respeitar essa fila. Porque a gente faz todo o caminho inverso desse processo, né? A primeira coisa que eu vi na Rio Grande do Sul, quando eu cheguei, eram as meninas, as inspetoras, colocando sabonete na mão das crianças. Sabonete líquido, assim. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, essas crianças... Eu não tinha experiência com educação infantil, eu tinha vindo do fundamental. Eu falei, mas essas crianças não conseguem pôr sabão na mão? Não é possível um negócio desse. Se não consegue, tem que saber. 4 anos, não consegue... E aí, a hora que eu falei para elas que a gente tinha que deixar as crianças colocarem sabonete, elas falaram, não, vai desperdiçar muito. Eu falei, paciência, um dia a gente tem que aprender isso, gente. Se não for agora, não vai ser nunca. E aí, no primeiro mês, gente, de escola deles, o ralo a gente chama de bebedouro, mas eu nem sei se é só bebedouro, espuma, que é uma delícia. Aquela espuma, assim, porque eu tenho que experimentar o sabonete. Faz parte. E quando o sabonete era de pedra, eu entupia o sabonete ali, amassava, porque eu preciso experimentar o sabonete, né? Então, diga, que eu não sei seu nome. Sem dúvidas práticas de autonomia, Flávia, tudo bem? Nosso tempo, novamente, está acabando. Parece que o tempo está infinitamente acabando. Acaba mesmo, né? E eu vou te falar que eu tenho várias perguntas, eu poderia ficar horas perguntando aqui. Então, para finalizar o nosso rico momento, você falou da roda de conversa, né? Como hábito diário das crianças, e a tomada de decisão, quanto elas decidem para onde ir, o que fazer. Eu gostaria de saber se elas também fazem parte da tomada de decisão do que vai ser proposto nesse espaço do quintal, como que elas fazem, né? Se isso acontece. E eu acho que é curto tempo para você responder, mas se der também, como brotou, né? Que me parece que a ideia de criar tudo isso veio de você, não sei se veio de você ou de um coletivo como nós, que estamos aí com um projeto, mas se der tempo de você falar um pouquinho disso também, para a gente poder estar fechando. A gente tem por volta de 5 minutos até fechar. Vou tentar. A roda, por enquanto, é um tratado coletivo ainda do adulto para a criança. A gente ainda não conseguiu fazer da criança para o adulto. Tá? Isso é um processo ainda que a gente está tentando fazer, mas, em geral, ela ainda hoje, na minha visão, o coletivo pode discordar, mas não vai dar tempo de discordar aqui, mas ela ainda é um espaço onde o adulto diz o que ela pode escolher. E ela fica prestando atenção em como pode escolher e tal, como ela se comporta dentro daqueles combinados e regras que tem naquele tempo e naquele espaço. Não ainda um processo contrário, onde as crianças digam para a gente o que a gente pode fazer. Eu acho que isso a gente tem, a Cindy está lembrando aqui. A gente está ensaiando algumas votações, algumas decisões, mas é um ensaio mesmo, porque a gente sabe que precisa acontecer, mas nós não conseguimos ainda dar conta disso. Tá? Então, é um momento muito importante, mas ainda é muito forte a participação do adulto e não da criança. Por mais que a gente tente aí achar que isso é necessário. A ideia, ela começou com a escola tendo 9 horas de permanência dessa criança.
E aí eu, como gestora de escola, falei, não, 9 horas dentro daquilo que a gente tem não vai dar, não. Porque 6 horas dentro daquilo que a gente tem já é horroroso. 9, então, eu vou morrer e vou matar essas crianças. E aí a gente foi procurar suporte para o que fazer. Na época, o centro de apoio da prefeitura estava buscando também essas saídas. E aí a gente foi visitar essa escola Monte Belo, que já faz esse quintal tendo um período parcial. O quintal da Monte Belo é em período parcial. Então, aí a gente começou a se inspirar um pouco nesse povo, mas para trazer movimento de uma rotina não tão escolarizada, não tem como não ser também, a gente está numa instituição, mas que essas crianças pudessem sentir o máximo dentro de casa, né? O máximo dentro de um processo não tão institucionalizado possível, e vivenciando 9 horas por dia. Então, assim, para mim, a escola de 6 horas em 9, que eu sei que tem gente que faz, eu estou me aposentando, né? Eu ia morrer de... Nossa Senhora, gente, não ia dar, não. Então, foi um pouco isso. Eu nem sabia como começar e ninguém sabia. Mas aquilo que estava lá não ia dar certo. E a gente não queria daquele jeito. Então, a gente começou a pensar em outras formas e chegamos nisso. E se a gente continuar pensando, talvez a gente chegue a outro lugar. Fabíola, vou te interromper um pouquinho só. A UME Rio Grande do Sul tem uma página no Facebook, né? Quem ainda tiver pergunta pode direcionar direto para eles ou pode entrar no Instagram, no Facebook do Projeto Emirim e enviar mais perguntas que a gente faz a ponte, a gente pode fazer um post depois respondendo o que não coube aqui. Eu queria agradecer a presença de todos. A Priscila está com a mão levantada e aí então eu vou abrir o espaço para ela fazer a última pergunta, tá, gente? Infelizmente tivemos 3 blocos, mas eu sei que... Se cair, caiu agora, né? Ficou ainda fervendo aí. Então, e se cair, tchau. A pergunta da Priscila. Temos aí 1 minutinho. Corre, Priscila. Bem breve, tá? Então, se cair... Obrigada a todos pela presença. Podem nos procurar ou procurar o Rio Grande do Sul pelas redes sociais, tá? Tá. O fazer essa ação educativa, essa intenção, eu queria saber como que é construído isso, como são os encontros, como que são os estudos, as trocas, isso que eu queria saber, e a construção do projeto pedagógico, que eu vejo que a gestão democrática acontece. Não sei, só um pouquinho para mim, só pontuar. Beijo, parabéns, foi emocionante. Então, se eu não der tempo de dar tchau, gente, beijo para vocês, nós estamos lá na página, se precisar. Nós temos um HTP semanal de 1h30, que é nesse HTP que a gente faz o estudo, a discussão coletiva, todos os processos decisórios. E o nosso projeto político-pedagógico, ele se resume em 10 princípios, apenas. A gente não tem um projeto político-pedagógico de 350 páginas, a gente conseguiu chegar em 10 princípios e são eles que a gente persegue. Depois, se vocês quiserem, eu posso até depois estar encaminhando para a Tamires esses 10 princípios para vocês terem uma ideia, tá? Então, assim, a gente entendeu que um projeto político-pedagógico, para ele ser